Treino é treino, jogo é jogo. Mas para fazermos um bom jogo, nós precisamos fazer um bom treino, ter uma boa preparação. E para nós concurseiros, eu penso que uma das grandes técnicas para esse treino, essa preparação, é o simulado. Olá, meu povo, meu nome é Lúcio, sou técnico judiciário federal. Se você ama assuntos da vida do concurseiro, é um concurseiro como eu, já se inscreve no canal e dá aquele gostei, pois nos ajuda bastante. Hoje nós vamos falar sobre o porquê, a finalidade de fazermos simulados. Qual é o objetivo de nós, como concurseiros, separarmos parte do nosso tempo, parte da nossa preparação para algo que vai nos exigir tanto tempo de determinado dia, tanto tempo de determinado turno, o simulado. Não é nada mal utilizarmos bancos de questões, como o mais famoso, que concursos, para estudarmos o assunto, para revisarmos o assunto. Entretanto, tem 3 benefícios que só o simulado e não o banco de questões podem te dar. Primeiro, o simulado facilita a nossa gestão de tempo. No estudo por banco de questões, respondendo questões nos bancos de questões, você até pode delimitar o seu período de estudo, mas você sempre vai gastar ali um período lendo os comentários dos seus colegas, você vai gastar um período conferindo a sua apostila para ver alguma questão que você errou, e vai acabar que você vai passar boa parte desse período de estudo com bancos de questões, respondendo questões, na verdade, revisando o assunto e não respondendo questões em si. E no dia da prova, você vai ter ali um período delimitado de tempo, nós temos ali um período delimitado de tempo em que nós temos que responder de 60, 80 ou mais questões em 4, 5 horas, 5 horas e meia. E quando você divide, você tem, na verdade, ali um período de 4 ou menos 3 minutos para fazer determinadas questões. E mesmo que o banco de questões seja bom para revisarmos o assunto, para conferirmos algum tópico que a gente tenha dificuldade, no fim das contas é um segredo do concurseiro, né? Não adianta você saber o conteúdo, você tem que saber mostrar para o examinador que você sabe. E como é que a gente faz isso? Marcando um X numa resposta no dia da prova, respondendo, no caso de uma questão discursiva. Então, o que temos que fazer? Nós temos que aprender a lidar com a nossa gestão de tempo. Não temos como fugir dessa realidade. No dia da prova, você vai ter que responder questões com um prazo delimitado para fazer. Pegou? Então, vamos para o segundo grande benefício do simulado. Fazer simulados permite ao candidato se familiarizar com o caderno de questões. E aí vocês já percebem que eu sou adepto de fazer simulados com provas reais, com provas que ocorreram recentemente e que tenham relação, proximidade ou identidade com o cargo que você está buscando, com a banca que vai gerir o concurso que você pretende fazer. Os simulados preparados por cursinhos, principalmente aqueles que não são recortes de provas, mas que são preparados pelos professores dos cursinhos, eles são bons, principalmente se não houver uma prova recente daquele cargo que você está buscando. Entretanto, eles podem incorrer no erro de não, como é que posso dizer, terem o espírito da banca. Às vezes os professores do cursinho estão tão determinados em mostrar para vocês que a aula deles vai abarcar o conteúdo, que eles preparam o simulado para a aula dele, e não o contrário, entende? Então só vai ter naquele simulado os assuntos que foram levados no conteúdo do cursinho, não vai ter nada fora da curva, algo que você veria e vê nos cadernos de prova. Se você pegar, você vai ver assuntos que às vezes você não estudou e vai ter que revisar, e isso você só consegue com o caderno de prova real, caderno de uma prova recente, tá certo? Então, eu já deixo claro aqui a minha dica. Se você quer fazer um bom simulado, busque provas recentes e parecidas com o cargo que você quer fazer. Se você quer fazer, como eu falei, para técnico judiciário da área administrativa, busque uma prova recente para técnico judiciário da área administrativa, do órgão tal, do tribunal tal, tá certo? E aí você pode falar, Lúcio, mas esse negócio de se familiarizar, quem é que não sabe o que é um caderno de prova? E eu posso dizer para vocês, tem muita gente que não sabe. Talvez você, como você de longas datas, já está aí há 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos no mundo dos concursos, você já sabe de cima para baixo o que é um caderno de provas, você já sabe como funciona um concurso. Mas muita gente, principalmente pessoal iniciante, às vezes se surpreende com o caderno de provas, não pega o caderno de provas antes do dia da prova,
chega lá no dia, se surpreende, tem um baque emocional e isso prejudica o desempenho. Só a título de exemplo, certa vez, num concurso que eu prestei para a ALERN, né, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, chegou uma moça na sala, uma menina na sala, e ela se surpreendeu quando descobriu que a prova ia ter redação. Então, ela descobriu que a prova ia ter redação na hora de fazer a prova. Enfim, uma candidata, uma concorrente a menos, né? Então, já pegou aí essa dica? Faça simulados para se familiarizar com o caderno de prova da sua banca, para se familiarizar com tipos de provas do carro que você está buscando. Vamos para o terceiro e último benefício que eu gostaria de destacar de fazer simulados. O simulado acostuma o candidato a leituras longas e a manutenção do foco na leitura por longos períodos de tempo. As novas gerações, nas quais eu me incluo, têm uma grande dificuldade, enfrentam grandes desafios quanto à questão da manutenção da atenção por longos períodos de tempo, certo? Isso não é segredo para ninguém, está estampado aí nas notícias, vários estudos que são destacados também na nossa mídia. E soma-se a isso o fato de que nós brasileiros não somos acostumados desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, a lermos textos longos. Nós somos um povo que lê pouco. E aí, quando o candidato chega na prova sem essa capacidade de ler por longos períodos de tempo, ele vai estar pronto para fracassar na busca pelo cargo, porque ele vai se deparar ali com uma prova de várias páginas, com textos longos, com textos curtos, com textos interpretativos, com textos que têm pegadinha, e isso vai cansá-lo gigantescamente, vai prejudicá-lo emocionalmente, prejudicá-lo psicologicamente, e com certeza isso vai levá-lo à reprovação, a não atingir a aprovação, a não atingir os pontos necessários. Quando nós fazemos simulado, quando nós reservamos de 4 a 5 horas de algum momento do nosso dia, e nós fazemos isso com constância, o nosso cérebro, nós mesmos vamos nos adaptando, vamos entendendo como funciona uma prova, vamos relaxando ao longo do período da leitura, e ler longas provas, ler longos textos ou médios textos conforme o tamanho da prova, passa a ser algo comum, algo do dia a dia, algo do cotidiano. E no dia da prova, isso é muito importante, você se deparar com algo que você já viu e com isso relaxar, encarar a prova do seu concurso como apenas mais um dia na sua preparação para a posse, tá certo? Então, se você gostou, já deixa os seus comentários, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, comenta aí se você faz simulado, se você concorda comigo, os simulados é importantíssimo para a aprovação. Desde já, eu agradeço que ficou até aqui, deixa o gostei, deixa nos comentários, fiquem na paz.